CAD apresenta Combate a Cartéis em Pauta. Olá, está começando mais uma edição da série de entrevistas Combate a Cartéis em Pauta. Eu me chamo Robert Pinheiro e conversarei com os conselheiros do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre temas que serão tratados durante a Semana Nacional de Combate a Cartéis. Este ano, as discussões do evento, que acontece de 4 a 8 de outubro, estarão voltadas para o combate a cartéis em licitações. O objetivo da iniciativa é fortalecer ações contra a prática anticompetitiva e expandir a rede de colaboração dos órgãos parceiros na área. Hoje conversaremos com o conselheiro Luiz Hoffmann, que é doutor em Direito Civil pela Università di Camerino, na Itália, e doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. É também especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é conselheiro do CAD para o mandato de 2019 a 2023. Conselheiro, é um prazer recebê-lo na nossa série de entrevistas Combate a Cartéis em Pauta. O prazer é todo meu e parabéns pela iniciativa. Hoffmann, na nossa série de conversa com os conselheiros, sempre perguntamos sobre o que é e como geralmente ocorre um cartel em licitação. O senhor poderia explicar rapidamente como ocorre esse ilícito e qual a atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência no combate a cartéis em licitações? Claro, na verdade, o cartel, quando a gente fala de licitação, ele consiste num acordo, que por muitas vezes nós chamamos de conluio, entre agentes econômicos que têm o objetivo de eliminar ou de restringir a concorrência de licitações, tendo sempre como objeto da contratação bens ou serviços. E por meio desse acordo ilícito, que nós chamamos, as empresas, de certo modo, elas frustram ou diminuem a concorrência esperada que deveria ocorrer naquela licitação, de modo a atuar conjuntamente, ao invés de isoladamente, visando ao fixar os preços ou as quantidades a serem ofertadas, dividir os mercados, clientes, ou até mesmo determinar qual empresa que vencerá cada licitação. Esse tipo de prática é, na verdade, uma infração à ordem econômica, nos termos da Lei 2.529, sendo que esses agentes que assim cometem tais atos estarão sujeitos à sanção de multa, eventualmente à proibição de contratar com a administração pública, dentre outras punições. Já não fosse suficiente, o cartel em licitações também pode ser crime, até o que dispõe a nova lei de licitações, além de também poder caracterizar infrações administrativas, como fraude de licitações, improbidade administrativa, e ainda está relacionado ao crime de corrupção também. E como que ele ocorre na prática? Há diferentes mecanismos e estratégias dos que fazem parte do cartel. Um primeiro tipo são as propostas fictícias ou de coberturas. Quando as empresas, por exemplo, apresentam proposta que sabidamente não será aceita pelo comprador ou que vai ser mais elevada que a de outros participantes da licitação, de modo a dar aquela impressão que existe um ambiente de livre concorrência, quando tem muitos ofertantes disputando o certame. Por outro lado, uma segunda hipótese seria a supressão ou retirada de propostas. As empresas concordam nessa situação que uma delas não participará do certame ou que retirará, uma das empresas, uma proposta que foi feita anteriormente. E aí eu sigo em alguns outros tipos aqui, de modo exemplificativo, porque a imaginação dos carteiristas sempre ela é muito fluida, como bloqueio em pregão presencial, quando algumas empresas visam a excluir da fase de lances empresas não participantes do cartel. Também existe uma outra modalidade, como propostas rotativas ou rodízio, quando as empresas combinam quem vai ser a vencedora de cada lote de cada licitação. Também pode haver um incentivo à atuação conjunta das empresas na modalidade de consórcios, podendo facilitar os acordos anticompetitivos, ou até subcontratação. A empresa que não ganha acaba sendo subcontratada porque ela fez um acordo neste sentido. Lembrando que o cartel pode ocorrer nas licitações públicas, mas também no âmbito das licitações privadas também. Sendo que a gente deve levar em consideração ainda que a administração pública frequentemente destina parte considerável de seus recursos para aquisição de produtos, para serviços necessários e, na verdade, para a realização de atividades essenciais à população nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, entre outras. Por isso que o cartel em licitações públicas é considerado como uma infração à ordem econômica de grandíssima gravidade, uma vez que prejudica o erário, faz com que a administração pública pague por produtos e serviços em preços e valores mais elevados ou com menor qualidade, sem prejuízo dos contribuintes e da sociedade como um todo, que são realmente os destinatários dos serviços públicos.
A OCDE, para ter uma ideia, entende que os valores das contratações públicas representam, em média, 15% do PIB de cada país dos seus membros. No Brasil, mais de 62 bilhões de reais foram gastos pelo governo federal por contratações públicas no ano passado, sendo que foram 50 bilhões em 2019 e 44 bilhões em 2018, o que evidencia a importância que as licitações têm e como se deve dar o combate ao cartel nessas áreas. E quanto à questão da avaliação do sistema brasileiro, veja que ele pode se dar de diversos modos, tanto na função repressiva, que é o combate aos cartéis no controle de condutas, mas também pode ser feito pela advocacia da concorrência, que é realizada tanto pelo CAD e também pela Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, o que tem realizado também um trabalho de notável e inequívoco sucesso no combate a cartéis e licitações no Brasil. E aí a gente pode olhar um pouquinho desses resultados. Já tivemos 117 processos administrativos envolvendo cartéis julgados de 2015 até 2021, até a data de hoje. Mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais em multas foram arrecadadas para o Fundo de Direitos Difusos. E aí tem uma série de casos de destaque que eu poderia citar aqui, quem quiser se interessar pode olhar, como o cartel no mercado de vigilância patrimonial, em que foi o primeiro caso que houve um acordo de leniência firmado pelo CAD, o próprio cartel do metrô, que foi um caso emblemático, com altíssimo número de empresas e pessoas investigadas e condenadas a valores realmente expressivos, e um caso recente, julgado pelo tribunal, que foi o cartel no mercado de materiais escolares em Pernambuco. E aí, nesse contexto, é importante a gente falar que o programa de leniência do CAD, ele realmente é um sucesso, vem sendo implementado desde 2003, e tem sido um instrumento muito importante para detectar e punir os cartéis, sendo que outros mecanismos também têm ganhado destaque e também devem ser incentivados. E aí, para eu te finalizar essa primeira pergunta, além do guia específico do CAD, tem também sobre o combate a cartéis e licitações, que vale dar uma olhadinha. Destacando também que o CAD lançou recentemente um guia prático para auxiliar agentes de contratação a prevenirem e identificarem cartéis e licitações públicas, além de ter também conduzido treinamentos para agentes de outros órgãos públicos, visando apresentar técnicas de detecção e combate a cartéis e licitações, a exemplo do que ocorreu com a Polícia Federal ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. É importante lembrar que esses guias eles podem ser encontrados no próprio site do CAD, né? Que é gov.br/CAD. Perfeitamente. Conselheiro, quais as principais inovações que o direito administrativo sancionador pode absorver do direito concorrencial? Na verdade, quando a gente pensa nessa questão, as competências do CAD na defesa da concorrência e também a função judicante que o CAD possui, nos termos da Lei 12.529, a gente percebe que o direito administrativo sancionador ele é basilar para o direito concorrencial. É um ramo do direito, na verdade, que tem uma interdisciplinariedade com o processo civil, com o direito penal e também com a teoria e análise econômica, trazendo elementos que podem contribuir com outras áreas do direito. Realmente, é uma área muito transversal. Neste sentido, especialmente quando a gente fala sobre o combate a cartéis, vai destacar o uso da análise econômica como uma forma de detecção de cartéis pelo CAD, em que se utiliza de inteligência artificial, por meio de bases de dados, softwares, testes estatísticos, com o objetivo de identificar riscos de corrupção em mercados ou setores específicos e detectar comportamentos suspeitos de seus agentes. Nesse sentido, eu posso falar um pouco para vocês um projeto desenhado e implementado pelo CAD, intitulado de Projeto Cérebro, que visa justamente a utilizar a inteligência artificial para detectar cartéis em diferentes mercados, além dos acordos de leniência, termos de compromisso de cessações, representações, de denúncia e também das buscas e apreensões. Legal. Conselheiro, muito tem se falado sobre programas de compliance e conformidade empresarial para detecção prévia de infrações econômicas e até mesmo cartéis. Como que o senhor avalia essa novidade no ordenamento jurídico? Na verdade, os programas de compliance, eles vão para aquela função de advocacia da concorrência, que o CAD promove e que é sempre incentivado, porque ele vai um pouquinho naquela parte preventiva e não na repressiva. É um importantíssimo processo de boa governança corporativa e também demonstra o compromisso das empresas de que empregam os melhores esforços para inibir a prática de condutas anticompetitivas dentro de suas organizações, levando isso tudo por meio da conscientização, orientação de seus funcionários, implementação de procedimentos de investigação interna, instalação de comitês de ética, dentre outras medidas. No entanto, a despeito de sua importância,
vale frisar que a instituição de programa de compliance não é suficiente e não inibe o CAD de apurar e condenar empresas pela prática de infrações à ordem econômica. De qualquer forma, possuir um programa de compliance robusto e efetivo, e não somente de fachada, pode gerar implicações benéficas às empresas no âmbito dos próprios procedimentos conduzidos pelo CAD. Por quê? Primeiro, pode permitir a rápida detecção e apuração interna de potenciais ilícitos concorrenciais, ou seja, os programas de compliance eles vão favorecer e incentivar as empresas a buscarem acordo de leniência o mais rapidamente possível, se for essa a hipótese. Também vai incentivar a celebração de TCCs, o que pode implicar também contribuições pecuniárias com valores reduzidos para as empresas, e também pode, na parte mais regressiva, e no julgamento dos casos pelo tribunal, também pode ser um fator a ser considerado a dosimetria das multas impostas nos termos da nossa lei, que está ali no artigo 45. Além do próprio de lembrar que o CAD tem um guia específico sobre programas de compliance, o qual eu recomendo a leitura e também está no nosso site também. Verdade. Hoffman, você poderia recomendar algum livro, casos ou filme para nossos ouvintes que queiram se aprofundar no assunto, além desses guias que você já recomendou? Eu falei um pouquinho do guia de cartéis de licitações, guia sobre o programa de leniência, de TCC, que eu não falei, acho que são bons também. O programa de compliance eu já falei. Eu poderia citar aqui, talvez, o artigo da professora Rosa Brandes Metz, da New York University, que fala um pouquinho sobre a utilização de screening na detecção de cartéis. Filme eu estou procurando, viu? Filme eu queria também ver um filme sobre cartel, como que funciona, seria muito bacana, mas eu não, aqui não me vem à memória nesse momento. E acho que a própria CDE tem alguns documentos muito importantes, como tem um chamado Diretrizes para combater o conluio entre concorrentes de licitações públicas, que dá as guidelines e das orientações para essa detecção. Tem um outro, esse de 2009, tem um Competition in Procurement, de 2011, e um outro de 2009 também, que Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement, Helping Governments to Obtain Best Value for Money. Acho que é legal a gente também olhar essa experiência internacional. E aí a gente tem aqui o livro de Direito da Concorrência do ex-conselheiro do CAD, Paulo Bournier. Tem um outro livro também da Ana Paula Martinez, advogada, sobre repressão a cartéis. E aqueles casos que eu comentei antes aqui, que são, enfim, que aí os casos trazem a visão da jurisprudência, trazem casos também em que a gente faz um apanhado de doutrina, e também pode-se entender como que o CAD interpreta e harmoniza e faz assim, e transforma essa conduta ilícita numa sanção, aí numa multa imposta, numa condenação. Muito interessante ver toda essa arquitetura, no caso concreto também, que vai juntar doutrina, jurisprudência e assim por diante. Bom, conselheiro Luiz Hoffman, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar da série de entrevistas Combate a Cartéis em Pauta. Foi realmente um grande prazer conversar com o senhor. O prazer foi meu. Muito obrigado. Lembramos que a Semana Nacional de Combate a Cartéis, promovida pelo CAD, acontece de 4 a 8 de outubro. A nova lei de licitações, interface entre o CAD e outros órgãos públicos no combate a cartéis e ferramentas para o combate e prevenção a cartéis em licitações serão alguns dos temas tratados. Os encontros acontecerão sempre às 10 horas e serão transmitidos pelo canal do CAD no YouTube. Acesse o site gov.br/CAD para conferir a programação completa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de outubro. Faça já a sua. Até mais!